Seja bem-vinda, Leoa, seja bem-vindo você também, que honra, que satisfação ter você aqui em mais um episódio da quarta temporada do Sabrina Cast Desperta Sua Leoa. Essa temporada que tá tão especial, tão única, mulheres incríveis estão sentando à mesa, nos ensinando tanto e hoje nós estamos aqui com uma Leoa mais do que especial. Chay, seja muito bem-vinda. Gratidão, Sabrina, grata por receber, né? Me receber. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra para nós e eu não tenho dúvida para você. Já chegue curtindo, comentando, compartilhando. Você sabe que aqui a gente ouve, aprende com mulheres que são mulheres que disseram sim ao liberarem as suas vozes, ao assumirem os seus lugares no mundo. E eu quero que vocês conheçam essa mulher mais do que especial, essa profissional incrível. Vou deixar ela se apresentar aos poucos. Mas antes de falar de tudo que você tem aprontado por aí no mundo, eu começo sempre com uma pergunta que eu acho muito especial. Por quê, Chay? Porque nós muitas vezes olhamos para currículos como o teu, você que é mentora, palestrante, educadora física, intitula método. Agora, depois ela vai falar sobre isso. Autora de artigo científico e tudo, e eu já estou declarando que daqui a pouco vai sair livro por aí. Você um Amém. dia foi uma menina que sonhou, tinha seus sonhos. Quais eram os sonhos da menina Chay? Olha, hoje até que eu coloquei no Instagram que o meu sonho era plantar a a sementinha da saúde, no coração das pessoas. E hoje aqui, junto com vocês, o meu coração preenche de carinho, porque está realizando um sonho. Então, de plantar essa sementinha, mas não só da saúde, é saúde física, emocional e de alma também, né, Sabrina? Que é tão importante sobre a fé. A menininha Chay já pensava assim? Já tinha muito no coração, desde criança, essa pulsão de querer ajudar as pessoas, mas aí o caminho foi se fazendo, se construindo, né? Ai, que lindo, que lindo. Olha só, a gente sabe que muitas vezes a gente não dá tanta importância àquilo que nossa criança já sonhava, já aspirava, e que às vezes não fica tão claro naquele contexto, ou não é tão claro para as pessoas com as quais a gente convive, e a gente apaga muitas vezes esses sonhos que são verdadeiras pistas de Deus para nós, né? Sim. E aí essa menina se torna uma mulher adulta e resolveu fazer o que profissionalmente? Conta para nós. Como é Bom, que essa jornada começa? no meu coração sempre teve entre educação física e psicologia. Olha, Mas ao decorrer, meu corpo foi me falando, vamos se movimentar. Meu corpo foi sentindo isso. Eu disse, tá, vamos para educação física, então, que é uma forma que eu me expresso também para o mundo. Aí então, mas já tinha aquela sementinha da psicologia. Eu disse, opa, tem algo aqui na área do desenvolvimento humano. Aí eu disse assim, bom, vamos concluir a educação física e depois a gente vai para essa etapa. Daí eu me formei terapeuta integrativa sobre saúde mental e física, enfim, uni os dois, né? Então se construiu aí. Agora estou podendo ajudar outras mulheres, dando mentoria, agora palestrando. E o meu sonho maior, Sabrina, é palestrar pelo mundo e poder ajudar mais almas, mais mulheres, mais homens também, porque é tudo integração, né? sim, sim. E olha só que lindo. Você falou que a tua primeira semente ela nasce na saúde do corpo físico a partir da ideia de que você precisava se movimentar. E às vezes você não consegue se dar conta disso, porque muitas vezes há dinâmicas e há necessidades que nascem em nós, porque tudo é experimentado em nós primeiro. Para que a partir daí, inclusive, a partir dessa experiência, a gente consiga transbordar. A partir dessa experiência, a gente consiga levar para o outro aquilo que a gente aprendeu. E que Uhum. em certa altura da nossa vida parece tão simples. Eu digo sempre, Chay, que o nosso óbvio, o teu óbvio, pode ser o milagre de alguém, pode ser o meu milagre. Porque aquilo que lhe parece óbvio, de acordo com o que você viveu, com o que você aprendeu, os desafios que você passou, e aqui as mulheres elas rasgam mesmo esses desafios, essas dores, a gente consegue levar para o outro a solução da dor. A gente consegue levar para o outro perspectiva. A gente consegue levar para o outro esperança. A gente consegue levar para o outro caminho. E aí tem um ponto aí. Você começa com essa compreensão de que eu preciso me movimentar, vem a educação física e aquela velha dúvida do vestibular, né? Educação física ou psicologia?
Tu sente que depois era o teu chamado de alma e reparar essa psicologia, seguir com essa jornada terapêutica? Sim, sim, e tô amando seguir nesse caminho. Eu sempre digo, né, Sabrina, Deus fala com a gente, ele dá a direção, mas a gente precisa caminhar, né? A gente precisa ter essa escuta interna, ter mais presença no nosso corpo e deixar o caminho fluir, mas caminhar junto, né? Tem a fé que tem a ação junto, né? Então eu sempre senti essa pulsão dentro de mim. E as pessoas falavam para mim, meus alunos também, né? Chay, tu tem uma linha mais psicóloga, por que que tu não... Sabe aquele chamado que tu já sente no teu coração, mas as pessoas confirmam? Então, é muito especial unir esses dois, né? E não tá separado, né? Foi por muito tempo um arcabouço cultural falando a separação da alma, do corpo, da mente, mas é tudo uma integração. É a gente que, se a gente estiver presente, a gente vai conseguir identificar, né? Que a mente, a mentalidade não está longe do corpo, tá tudo unificado. Sem dúvidas, e é sobre isso, né? Porque, veja, além da gente poder somar as nossas habilidades, os nossos dons, a gente sair dessa caixa, que ainda é uma caixa tão tentadora de que a gente só pode fazer uma coisa, que a gente não pode integrar tudo aquilo que nos compõe. Às vezes, quando começa um trabalho para aflorar o momento de uma evolução de carreira, como eu costumo chamar, ou um reposicionamento de carreira, uma das coisas que eu gosto de pedir que essa mentoranda faça é que ela me apresente tudo que ela sempre gostou, tudo que ela sempre foi apaixonada por fazer e que muitas vezes nem está vinculado a um currículo formal. Uhum, Porque toda essa arquitetura, ela foi montada por Deus antes do nosso nascimento. eu creio. Mas nós estamos num sistema que eu costumo dizer que é uma matrix e que nos coloca dentro dessas caixas. Você só pode fazer aquilo que você estudou para fazer. O que você estudou para fazer pode, quem sabe, vamos repensar, ser somado àquilo que sua alma sempre te pediu para fazer. Aquilo que no fundo você, antes mesmo de ter sido gerada no ventre da sua mãe, já estava sendo desenhada. Eu sempre digo, Chay, eu peço a Deus que eu não me afaste mais daquilo que ele me convidou a fazer. E não daquilo que muitas vezes, pelas circunstâncias que também me forjaram, eu fui colocada para fazer diante de diversos Uhum. cenários. Porque a gente muitas vezes chega a um sucesso profissional e quando você chega ali sem essa complementariedade da nossa essência, a gente tem a sensação de que falta algo, né? E hoje a gente não pode mais estar presas nesse cenário. Mas lindo tudo que você falou e que bom que você pôde viver essa integração. Mas eu quero falar de um assunto muito importante com você, que é essa tal da atividade física. Conta aí para nós, porque tem umas leoas, tem uns leões que nos assistem. E ainda há pouco eu estava no local com uma outra mulher e ela falava assim: Nossa, como é doloroso para mim ir a uma academia, fazer uma atividade física. E eu sei que você está estudando profundamente esse assunto. Tanto sobre a ótica emocional, como você tem muito arcabouço físico. Conta para nós, primeiro, por que que muitas mulheres, não que os homens não tenham, mas vamos falar aqui de mulheres, né? Nós estamos num ambiente feminino, elas apresentam essa dificuldade ou esse desafio de começarem, por exemplo, uma musculação. Isso é um tema profundo para a É um gente tema abordar. babado. Bom, Sabrina, vou te dizer, para mim também não foi fácil passar por essa parte de musculação, porque o que a gente gosta mesmo é do resultado. Às vezes a gente fala, precisa de disciplina, mas a gente fica tão apaixonada pelo resultado que acaba sendo mais fácil a disciplina, vamos dizer assim, né? A dor, ela faz parte do processo, mas tem uma coisa que eu gosto muito de falar para quem me ouve, para os meus alunos, para as minhas clientes, é que assim, ó, a gente tem duas opções. Ou a gente escolhe lidar com a dor da saúde ou a dor da doença. Uau. E quando a gente vai sentir de qualquer forma no nosso corpo. Só que
Quando a gente internaliza isso, botar em ação, a gente vai falar agora de energia feminina e masculina. A energia masculina é aquela tomada de ação, chamada para ação. Quando eu vou treinar, não é que eu não queira, que eu queira treinar muito. Quem diz que é bom treinar? A gente teve que passar por um processo antes, né? Como todo mundo do zero. Então, a gente tem que botar essa energia mais masculina mesmo, tipo assim, tomada de ação. Não negocia e vai. Porque se tu parar para negociar, nós usar o nosso feminino para se acolher, essa cura que nós temos muito, né? Daí a gente não acaba não fazendo, né? E eu acho que assim, ó, se a gente começar pelo básico, a gente consegue ir adiante. Mas é o básico, não bota 7 vezes, 6 vezes, bota 3 vezes. Ah, tá muito difícil, 2 vezes na semana. Mas começa devagar, porque tem um sabotador aqui, Sabrina, que as pessoas botam, vamos fazer 4 vezes, 5 vezes na semana. Não vai adiantar. Isso aí é uma Sim, sabotagem, porque elas vão dar o pontapé inicial, mas vão parar, porque não conseguem organizar a agenda, agenda. a gestão de tempo. Gente, dá para treinar, eu brinco com meus alunos, dá para treinar no banheiro. Faz um agachamento, trabalha o abdômen. Dá para treinar sim, mas a gente precisa decidir. Treinar é uma decisão, sabe? Que lindo, Não, treinar é uma decisão. porque a decisão ela é chamada para ação, né? E quando a gente decide, a gente não tem algo que. Não tem aquela mentalidade, contando aquela história, sabe? Porque, Sabrina, é muito fácil a gente se adaptar a ficar no mesmo, né? As pessoas falam, falam, falam que querem resultados diferentes, mas continuam fazendo mais do mesmo. Não vai Perfeito. adiantar, Perfeito. né? Agora você pegou uma velocidade que você falou tanta coisa poderosa. Então, a gente tem polaridades. Isso não tem nada que ver com nossa orientação sexual. Nós somos pai e mãe. Energias, energias singulares que se somam e nos faz únicas, únicos. Ela nos lembra, olha, para tomarmos a decisão de treinar, vamos colocar essa energia de execução, que é a energia masculina, para jogo. Dois, respeite o processo. Isso é muito legal, porque eu também já vivi isso. A gente diz, nossa, tô há 3 meses sem malhar. Essa semana vai dar. E a gente vai, malha 5, 6 vezes. Na outra semana a gente não consegue nem levantar da cama, né? Aham. Então, essa progressão Dor, né? Sobre a dor, respeitar os seus limites do corpo, né, Sabrina? é Isso é muito importante. importante. E assim, veja que nós estamos falando com alguém que é referência, nos lembrando, no seu tempo, no seu time, dentro de uma compreensão de que caiba na sua agenda, de que caiba na sua vida, né? Porque tem que ser todos os dias, tem que ser com intensidade, tem que ser nessa Tem que modalidade. nada, né? Tem que é obrigação. A gente precisa fazer de uma forma leve, E ela vem e né? diz assim: dá para ser até no banheiro. Olha só, que delícia! O, Quem impor- quer faz. o importante é movimentar o corpo. Isso, isso aí. E é saúde, né? Musculatura é saúde. Eu já observei, assim, trazendo essa visão mais sistêmica, que os homens eles têm um arcabouço cultural forte, Sabrina, de que mulher não pode ter músculo ou que elas podem ficar forte. Tem pessoas que chegam para mim, mulheres, e dizem assim, mas eu não quero ficar forte, eu não quero ficar grande. Olha, eu digo para ela, vai demorar muitos anos para te chegar nesse nível, não te preocupa, porque não é assim para ficar forte. Para musculação tem um processo e ele é lento realmente. A não ser que tu queira a fazer muito rápido, né? Aí tu vai suplementar, aí vai para outra linha, né? E É um eu outro sempre caminho, né? isso. E eu trabalho muito com a prevenção das lesões, das doenças. Na terapia também, né? Onde que eu atendo é sempre com a prevenção. Vamos fazer o que hoje para te não precisar chegar naquele estado. E isso é tão especial, Sabrina, quando a gente olha com esse olhar, sabe? O que que eu vou me cuidar aqui? Tu tem um acolhimento, mas ao mesmo tempo tu tem aquela decisão madura de que vai fazer, de que não vai negociar. Porque a gente aqui falando de polaridades e tudo, a criança interior ela negocia, né? Ai, não quero. Não, adulto diz assim, eu vou fazer porque é isso, isso, isso.
E não, você não treina para os seus netinhos, você treina para você. Começa tudo em você, né? Que lindo Então, isso. porque geralmente fala, você treina para sua família. Não, cuidado, autocuidado. Depois é o próximo caminho, né? Tudo começa em nós e Sem termina em dúvidas. nós também, né? Sem dúvidas. E às vezes a gente vai até para esse lugar de justificar aquilo que a gente não consegue fazer por nós, sempre pelo outro, né? E não que o outro não seja relevante. Me diz uma coisa, e como é que você hoje, fala um pouco para nós, integra essa área, esse eixo tão potente da área física com o terapêutico? Ah, isso é muito legal, essa pergunta, porque eu gosto muito de trazer essa parte da aula, quando eu dou aula para os meus alunos. É muito especial que eu sinto, primeiro eu sinto, eu vejo como é que eles estão, eles já comunicam também, às vezes, e aí eu vou equilibrando, porque eu não dou só musculação, né, Sabrina? Eu faço mobilidade, eu faço liberação miofascial. Primeiro, o meu caminho da educação física começou assim. Sempre fui muito curiosa. Então, isso é muito especial atender médicos e advogados também, que eu também aprendo com eles, acaba sendo uma troca. Sim, E trazendo essa integração, às vezes, quando eu vejo que não tá legal, eu boto uma dança, mas não é aquela dança a condicional, é realmente para soltar o corpo. Se o trauma ele mora no corpo, nada melhor do que a gente se expressar, se movimentar, porque há um mundo aqui interno que acaba sendo fisiológico, psicofisiológico, então é um outro universo, não é só o externo, né? E eu acredito muito, teve um insight uma vez forte, Sabrina, que se a gente não tem a gratidão, se a gente não tem a fé dentro, como é que eu vou agradecer meu passo que eu dou para ir treinar? Eu tenho membros funcionando, eu tenho a visão, eu tenho tudo, né? sem dúvidas. E Não aí nos falta nada. você já tocou no assunto pelo qual eu sou apaixonada, né? Que é dentro desse viés da integração, da gente se ver como um ser tricotômico que nós somos, porque somos espírito, temos uma alma e temos um corpo que é o templo desse espírito, e a gente muitas vezes esquece de fazer essa customização, né? E a gente, às vezes, em alguma estrutura da nossa vida, a gente vai precisar hiperfocar no corpo, outras vezes a gente vai ouvir no episódio anterior, vocês ouviram a história forte da Patrícia, do quadro depressivo, de sair de um cenário, de um luto e do quanto ela se reinventou. Então, existem muitos momentos em que a gente vai precisar hiperfocar em determinada área. Nossa, que assunto profundo, Foi Sabrina. profundo o episódio. Se você não assistiu o episódio anterior, confira, porque foi muito especial. E como é que ela se reinventou nesse cenário, né, de quase que não conseguir levantar da cama. E agora você trazendo essa mensagem que vem na sequência e falando de gratidão, que eu acho que movimenta, nos faz nos sentir vivas, vivos. E aí eu quero tocar nesse assunto com você, porque você, lá no início da nossa fala, disse: "Ah, eu sempre fui assim, tão conectada com Deus". Eu vejo o quanto a espiritualidade é forte em você e o quanto há algo que está sendo despertado, né? E eu quero também declarar aqui nesse podcast, não sei em que tempo, em que estação você está assistindo esse episódio, mas não sabemos como é que você chegou no Spotify, no YouTube. Eu vejo que há um chamado, um recrutamento de ajuntamento de mulheres que entendem quem são. E eu não tenho dúvida, Chay, de que há algo muito especial nesse lugar para você. Então, derrama sobre nós o que é espiritualidade, o que é Deus, não no lugar religioso, que é algo tão pessoal, a religiosidade é algo sobre o que a gente entende como caminho para religarmos ao nosso Criador, mas num lugar mais abrangente. O que é que tu carrega aí dentro que você disse que a criança já trazia e que você quer derramar para nós? Nossa, esse assunto é muito especial, porque é bem como tu falou, não é sobre religião, mas é sobre algo maior que está aqui na nossa conversa, no nosso café, na câmera, está tudo a serviço de nós, né? E para mim não tem forma. Deus não tem forma, é algo maior que nos dá pulsão, pulsão de vida, propósito. Quem está em estado de presença vai observar isso, Sabrina. É se sentir plenitude mesmo ao meio ao caos, né? É tu não entrar no caos, tu observar de fora e tu é derramada pela gratidão, pela paz. Não que tu não sente o outro, o problema do outro, não é sobre isso, mas
é sobre tu orar pelo outro também, né? É sobre tu ver acontecendo, mas pedir para Deus orientação realmente, né? Ou até mesmo agradecer muitas vezes. Então, para mim, Sabrina, Deus está comigo sempre, desde criança. Eu sinto isso no meu coração, me sinto abençoada realmente. Eu até me emociono porque é tão especial esse assunto para mim, porque é sobre sentir, gente. Não é sobre explicar muito, né? Não é sobre a lógica, é realmente sentir essa paz dentro de si. Sim, Pode estar acabando o mundo lá fora, mas se tu tem Deus, se tu tem presença, não é qualquer coisa que te atinge. A gente não precisa, muitas vezes, passar por um trauma ou causar um trauma inconscientemente, né? E se a gente aprender com outro, sim, numa conversa, sim. tá vindo as mensagens. Então é isso, para mim, é Deus, é isso. Inclusive, eu tô sentindo Ele, porque assim, é no Amém. sorriso, é na Amém. conversa, é no tratar o outro bem. É uma troca tão genuína que é difícil de explicar realmente, né? E Precisa estar em presença. quando a gente vai para a sabedoria, a Bíblia, né? Tem um teólogo que eu amo, Ricardo, e pastor Ricardo, ele diz que se de Gênesis a Apocalipse a gente tentar desenhar Deus, a figura que sairia ali seria no mínimo uma figura informe, porque cada uma daquelas histórias, dinâmicas, alegorias, passagens, referências, trazem essa visão de Deus, como você disse, Deus como algo maior e cada um enxerga, né, a estrutura, a escultura desse Deus, que de fato, né, transcende, né, aquilo que muitas vezes os nossos olhos, nossos ouvidos e a nossa mente, né, ela consegue alcançar. Chay, para encontrar o seu trabalho, diz o arroba, é possível fazer um atendimento terapêutico com você online? Você manda ver num treino do banheiro pra gente, de onde a gente estiver? Como é? Sim. É só me encontrar no arroba chayane.porto, lá no meu Instagram. A gente pode conversar o que você precisar, eu estou a serviço e à disposição. A gente faz um treino bem pegado, Opa! mas aquele pegado com respeitando o próprio corpo, né? Para ninguém correr, né, Sabrina? Sem dúvidas. E para sessões de terapia também, mentorias, né? Comecei a dar mentorias também. E é isso, Sabrina. Gratidão por estar aqui contigo. É uma honra estar com o Cris aqui também. Essa ambiência que realmente tem a presença de Deus aqui. Nós sabemos que essa é a nossa missão, né? E a gente disse sim em obediência a ela, que é sermos essas pessoas que impulsionam as outras, porque às vezes a gente só precisa de alguém que te diga: olha, você é capaz, olha só o que você carrega, olha só isso que te aconteceu. Na verdade, pode ser recontado de uma outra forma. Olha, não vai parar em você. E aí, para a gente finalizar. Tem sempre um momento que é o momento que você vai deixar aquela mensagem que você sente nesse momento em que nós estamos aqui numa presença tão gostosa de deixar imortalizar. Eu vejo a internet como uma ferramenta de Deus, porque antes nós estávamos tão limitados aos nossos círculos geográficos. Nós Aham. estávamos limitados à nossa vizinhança, à nossa comunidade. E hoje essa mensagem ela pode chegar a qualquer tempo, no inesperado. Quem sabe você nem conhecia a gente. Você estava aí no YouTube e esse conteúdo foi sugerido para você. E essa era a mensagem que estava te esperando nesse momento. Então, o que é que você sente de deixar e que vem do teu coração para imortalizar a tua participação? Bom, principalmente eu gosto muito de trazer esse tema, presença. Presença no olhar, presença na conversa, porque para mim Deus está em presença no nosso corpo. Então, sentindo o gosto da comida é o viver aqui no agora. Não é lá no passado, não é no futuro, porque às vezes a gente esquece, né, de estar no presente. O presente é tão gostoso e é onde está a plenitude. E se a gente for olhar mais internamente, se sentir, prestar atenção nos pensamentos, quais histórias que a gente conta para si mesmo, porque é um looping daí, né, Sabrina? Então, esteja em estado de presença, que é um presente para nós. Ô, Chay, muito obrigada, viu? Que alegria te receber aqui. E você que tá aí, curte, comenta, compartilha.
Faz essa mensagem chegar mais longe. Eu costumo dizer que quando a gente é generoso, há uma promessa sobre nós. Há a promessa de que nós enriqueceremos. Inclusive, no original bíblico, quando em Gênesis 11:25, essa passagem ela é escrita, a gente vai ao original. O original traz essa promessa. O generoso, ele prosperará, mas no sentido de enriquecerá. Ou seja, reinará sobre a terra. Então, que você possa espalhar a generosidade dessa mensagem. Procure achar e converse com ela, contrate esse treinão e não saia por aí dizendo que você vai treinar só pelos netos. Ela já me ensinou, porque eu quase que dizia isso às vezes, tá? Ah, eu quero estar enxuta para os meus netos e tudo mais, mas agora eu vou assumir a coragem de dizer que eu É estou treinando sobre por mim. nós, né, É sobre Sabrina? É sobre nós. o autocuidado, né, Sabrina? Sempre começa em nós. Muito bom. Aí, ô Sabrina, pedindo permissão também, eu tenho um evento que se chama Presença em Movimento e eu faço parcerias. Aí, se a parceria quiser um movimento que envolve corpo, dança, algum movimento mais sistêmico também, estamos aqui a Procura no serviço Instagram. também. Aqui na descrição tem o Instagram da Chay, então só é falar com ela. Conecte-se para gerar movimento. Um beijo, fica com Beijo. Deus e até o próximo episódio. Dá um minutinho que eu vou cortar. E aí, tudo jóia, pessoal? Comissão. Estamos aqui na Labucha. Bora?